Em instantes, mais um episódio do SchoolCellCast, que tem apoio de Elite Pro, força e condicionamento, levantamento de peso olímpico, treino funcional e cross-training. Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o SchoolCellCast. Que prazer ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do SchoolCellCast no YouTube e também no Spotify. E também nos segue lá no Instagram do SchoolCellCast. Dessa forma, você vai estar sempre atualizado de todo novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Durante o nosso episódio, você vai ver sobre a bancada, sobre a mesa aqui do SchoolCellCast, obras de artes e cerâmicas. Essa obra de arte maravilhosa que você vai ver ao fundo da mesa é do escultor em basalto Bento Gonçalvense Mauri Menegotto. E as cerâmicas são da ceramista Cláudia Giordani, do ateliê Refúgio da Colina. Nossos parceiros que fazem o ambiente do SchoolCellCast ser mais agradável, ficar bem decorado, ficar bem ambientado. A minha convidada de hoje é a analista corporal Jéssica Dalmagro. Que prazer te receber aqui, eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje, assim como eu aprendo sempre que tenho um convidado novo com um assunto diferente. Muito boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Jéssica, tudo bem. Me conta o que é análise corporal, tá? Aí um assunto que eu ainda não trouxe aqui para o SchoolCellCast. A análise corporal é o formato do corpo, explica como a mente funciona. Que nós temos 5 fases muito importantes que todos passam, que é a gestação, a amamentação, os primeiros passos, o desfraude e a fase do namoradinho ou namoradinha do papai e da mamãe. Certo. E isso tudo molda o nosso corpo, conforme vai a mielinização do nosso sistema nervoso. Então, na verdade, quando a gente fala em análise corporal, nós estamos falando em um processo que pode envolver toda a família, os pais, os filhos. Sim, envolve, porque a gente está recebendo muita informação de todos os lados. E é como a criança percebe isso e vai moldando como forma de proteção. Tá bem. Antes da gente entrar no assunto, eu quero te pedir, tu é analista há muito tempo? Foi tua primeira formação? Tu fazia alguma coisa antes? Não, eu sou formada em gestão financeira. Uau, totalmente diferente da análise corporal. Muito. Não consegui, não atuei na área, sempre que eu estava buscando, mas me frustrava por não conseguir. Certo. E nesse andar eu conheci a análise corporal. Me apaixonei e deixei de lado a gestão financeira. Que legal, que legal. E qual é o objetivo, digamos assim, de alguém procurar... é um tratamento? Como se fosse uma terapia. É como se fosse terapia. Qual é o objetivo de uma pessoa, enfim, de uma família, de um grupo, buscar essa terapia da análise corporal? Com que objetivo as pessoas procuram? Se conhecer... muito mais, entender quais são os seus dons, quais suas limitações, melhorar relacionamentos, porque eu funciono de uma forma muito diferente dos meus pais, do meu marido. E quando eu começo a compreender, eu vi isso muito em casa, porque o meu esposo, ele é mais racional e eu sou muito mais emocional. Eu precisava de um carinho, de alguma coisa que para ele não era normal, porque ele era mais racional, pra ele estava tudo bem. Certo. E às vezes, quando eu sentia alguma coisa que eu sentia muito intenso, ele ficava me olhando e dizendo, tá, já foi. E aí, quando a gente começou a entender, ele disse, não, eu sei que tu funciona desse jeito, eu vou te dar então mais carinho quando você precisa. Mais carinho, mais atenção. Isso, enfim. E quando não tem, tá tudo bem. E até a questão do pedir.
Porque a gente tem 5 traços muito importantes. E esse traço, ele não pede carinho. E ele fica esperando que o outro descobre. E daí ele fica meio... Tá, e daí... Retraído. Tu não me pediu carinho. Como é que eu vou saber? Daí ele diz, tá na cara. E às vezes esses desentendimentos... depois de um tempo, eles se tornam brigas. E são picuinhas tão pequenininhas que, ao longo dos anos, são brigas enormes. Que fazem até separações de casais. Certo. E não precisa ser disso. Certo. Um casal saudável não precisa ter brigas. Basta você entender ao outro e, aos poucos, construindo uma relação saudável. Ambos se entenderem, né? E me diz uma coisa. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais, né? Terapias que buscam auxiliar o ser humano a ser melhor, a melhorar o seu convívio com os outros, né? Porém, no meu entendimento, ainda é muita coisa nova. E eu falo muito da nossa cultura aqui, né? De ser uma cultura mais fechada. E quando tu fala de uma terapia, de algo assim, esse novo, como é que é vender esse teu produto, vender essa tua terapia para as outras pessoas, oferecer? É algo fácil? É algo que as pessoas demoram a entender o que tu faz? Elas precisam que tu diga, por exemplo, olha, fulano de tal, claro, às vezes tu não vai dizer o nome, mas tu vai citar exemplo, né? Fulano de tal me procurou e a vida dele melhorou de A para B. É assim ou é mais fácil? Como é que é isso? Ainda precisa ser, aqui Mento ainda precisa ser dessa forma. Ter exemplos, ter pessoas que tiveram transformações nas suas vidas. Porque o novo assusta. Ainda mais quando tu fala que tu vai analisar as pessoas. Certo. Vai saber da minha vida, vai saber dos meus detalhes. Isso. Daí as pessoas dizem, elas vão saber demais de mim, então elas ficam retraídas. Certo. Vai me hipnotizar, vai saber de tudo que eu faço, quanto dinheiro eu tenho no banco, mas não é isso, né? Não é. É só como orientar ela, porque a gente tem travas nas nossas vidas. E é uma forma de alinhamento e orientação para as pessoas destravarem tudo isso e seguirem e terem um caminho de sucesso. Mas para cada pessoa existe um caminho diferente. Certo, claro. A partir dessa análise. E tem como, pelo corpo da pessoa, fazendo uma análise, sei lá, dos olhos, do corpo, do tronco, dos braços, com essa análise tu consegue entender melhor a pessoa? Sim. E a questão mental, a questão emocional? Isso tudo vem junto, vem no pacote? Como é que é? Literalmente é como se fosse um pacote completo. Conforme tu passou nessas 5 fases, o teu corpo foi moldando para se proteger. Vamos só frisar as 5 fases. Qual é que são? A gestação, a amamentação, os primeiros passos, o desfraude e a fase que a gente tem a ver a vida, todo mundo tá em par e eu não. Então que eu preciso atenção no meu pai ou da minha mãe. Entendi. Mas se limita só a essas 5 questões iniciais ou fazer uma análise corporal também compreende o período pós essas 5 fases, assim, o crescimento, a fase adulta? Nessas 5 fases é a fase mais importante, é onde tu recebe toda a informação e molda todo o teu pensar. Entendi. Conforme vai passar ali a adolescência, a fase adulta, eles vão se reforçando todas essas dores e o teu corpo ele é programado para não sentir essa dor. Entendi. Então ele vai se protegendo de alguma forma. Principalmente na fase da adolescência é muito reforçado tudo que ele sentiu na fase da infância. E depois ele só vai repetindo padrões. Entendi. E o teu trabalho é quebrar um pouco desses padrões também, depois de analisar alguém, é mudar um pouco do comportamento também, é ajudar... É auxiliar a pessoa a se entender, como se fosse desse um manual para ele. Esse é o teu manual. Funciona assim. Você funciona assim. Agora, a partir daqui, a gente pode colocar muito mais dos teus dons para você usar e alinhamentos para quando vier alguma parte que tu trava. Tu tem, então, travei aqui, eu tenho um alinhamento para cada traço e aqui tu pode ir para frente. Certo. Mas não mudar a pessoa, mas sim mostrar que ela é muito importante do jeito que ela é. Certo. Ela é muito especial desse jeito. Então, eu entendo que a partir do momento que tu consegue fazer ela se entender, ela se conhecer melhor,
as limitações que ela tenha em determinada área talvez estejam dentro dela mesmo a solução para essas limitações. Isso aí. É isso? Tá certo. Então, fazer análise corporal tem muito de observar, né? Entender a pessoa. Mas que outras habilidades assim tu julga importante? E aí tu pode falar de ti mesmo, né? Para ser uma boa analista corporal, assim, que tu teve que desenvolver, o que tu já tinha dentro de ti, o que tu julga, assim, que é importante, além dessa questão de saber observar as pessoas ou fazer essa análise aí? Entender que nem todos eles estão buscando isso, então tu entender que a pessoa precisa da ajuda, mas às vezes ela só quer pôr pra fora, ela não quer ajuda. Eu tenho um traço que às vezes as pessoas vêm muito pra falar comigo e eu quero ajudar elas. Então, e até eu demorei pra entender isso, aos poucos eu fui melhorando. Certo. Mas eu sempre queria ajudar, e eu passava por invasiva nessas pessoas. Ah, entendi. Então, mas às vezes elas só queriam desabafar. Certo. Então, aos poucos eu fui treinando isso também. E ajudar de uma forma leve, porque às vezes as pessoas veem, não, tu tá se intrometendo na minha vida. Tu teve situações de pessoas que tu foi fazer análise que elas acharam que tu tava sendo muito intrometida, querendo saber de pormenores? Já tive um caso da pessoa dizer assim, ó, Jé, calma, não tô pronta ainda pra essa conversa. Entendi. Porque ela é muito reveladora. Tá certo. E me diz uma coisa, tu tem algum caso assim, ou 1, ou 2, ou 10, ou 1000, né, de pessoas que te procuraram para determinado problema, e aí pode falar qual foi o problema, e como tu melhorou, como tu ajudou essa pessoa a entender aquele problema e poder superar? O caso, acho que mais importante e primordial que a gente teve fui eu e meu esposo, nós como casal. Ele ficava muito quieto. Tá. Ele ficava muito quieto no canto dele e ficava incomodando. Porque me irritava quando ele ficava quieto. Só que eu mais compenetrado, mais fechado. Isso, sabe aquela pessoa que se fecha no canto dela certo. E fica? Daí eu ficava lá incomodando. Porque pra mim, eu achava que eu tinha feito alguma coisa de errado. Daí eu pensava mil e uma coisas. O relacionamento de vocês já é de tempo? Quanto tempo vocês estão? Já é de tempo, já há uns 5 anos. Certo. E eu ficava incomodando ele. Até ele me dizer qualquer coisa, porque ele queria só mandar eu embora. E depois que eu entendi que ele precisava da caverna dele, de ficar quieto no cantinho dele, pra ele planejar, pra ele criar, pra ele fazer as coisas que ele precisava. E não era sobre mim. Daí eu ficava assim, eu sempre cheguei. Amor, é comigo que tu tá quieto? Eu sou a culpada? Ele, não. Então tá, fica ali na tua que eu vou no meu cantinho que tá tudo bem. Tu passou a entender que esse era o jeito dele. E é uma forma de respeitar ele. Quando ele ficou quieto, ele planejou, ele fez o que ele precisava fazer, ele voltava muito mais amoroso. Não ficava mais chateado, não vinha mais brabo pro meu lado depois. Certo. E a análise corporal, ela passa única e exclusivamente por análise, né? Tu analisa, observa, ou tu faz uma espécie de um questionário, assim, da pessoa, querendo saber como é que foi a infância dela, como é que foi a fases da vida, como é que funciona isso? A pessoa também, ela te procura já dizendo assim, eu tenho tal problema, eu preciso de uma solução. Tem isso também? Tem isso também. Eu tenho uma situação que eu não consigo resolver, eu não consigo sair do lugar. Daí a gente faz toda a análise, a gente gera um gráfico, porque a gente tem uma porcentagem. Tem toda uma métrica, digamos assim, isso. Estabelece. E depois que ela vem essa métrica, a gente vai começar a dar devolutiva para o cliente. E quando começa a vir as devolutivas, eles vão lembrando, eu faço isso. Eu faço dessa maneira mesmo. Quando eu era criança, a gente fazia desse jeito. Eles vão lembrando como era a infância, como era a adolescência e como é que é a vida adulta. Certo. E daí eles vão se tocando, que ele repete padrões. Entendi. E o que tu poderia dizer, quais tópicos assim tu coloca nessa métrica, o que tu assinala? Sei lá, exemplo, a cor do cabelo, a altura, o peso. Hoje a gente analisa, porque tem a questão genética, a genética é a questão da cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, e o formato do corpo que vem das percepções da criança. Então a gente analisa formato do rosto, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. Certo. Porque
todo o corpo ele recebe informação. Tá, e da parte mental, digamos assim, emocional, isso também tu analisa, também tu anota, tu ouve? Nós temos 2 traços emocionais só. Aham. O restante, eles são mais racionais. Físicos, digamos assim. Que a gente consegue ver fisicamente. Certo. E os traços emocionais quais seriam? Posso te falar os 5 na ordem? Claro. Que daí... Pode me falar do jeito que tu quiser. Que daí tu vai começar a entender. Certo. Existe uma ordem conforme a mielinização do início da cabeça até o final da nossa coluna vertebral. Uhum. Eles têm nomes de patologias, de doenças, doenças patológicas ou de distúrbios. Uhum. Porém, eles não têm nada a ver com isso, porque esses nomes foram dados antes. Por Certo. historiadores, por Lowen, Então, o corpo explica, ele manteve esses nomes por respeito a esses historiadores. Certo. Mas o que eu vou falar não tem nada a ver, é mais só para ver o padrão. Uhum. O primeiro traço é o esquizoide. Esquizoide. Então, O que é isso? Explica. Ele vem da gestação, toda a gestação da mãe. Parece que tem algo a ver com esquisito, né? Nada a ver. Mas isso? Ele tem uma coisa, uma relação. Ele vem da gestação até mais ou menos 1 mês de vida. Uhum. O que acontece? O mundo da criança é dentro da barriga da mãe. Então, se acontece alguma explosão lá fora, a criança não sabe o que está acontecendo aqui de fora. Certo. E quando acontece a explosão, a mãe fica alerta. O corpo da mãe vai proteger quem? O corpo, a mãe. Uhum. O filho vai ficar de lado. Então, aquele útero que estava bom, estava quentinho, estava muito confortável, ele vai ficar frio e duro. Uhum. E o que retrai, né? Retrai. Contrai, não retrai. Contrai, retrai, enfim. E o que acontece? Se acontece com uma grande frequência, porque o mundo é ali. Se a mãe fica preocupada fora, sou preocupada por causa do trabalho, tô preocupada por alguma situação da família, a criança não sabe disso. Aí ela tem espasmo, ela não controla os espasmos que vêm para baixo. Uhum. O que acontece? Eu me mexo, minha mãe fica preocupada, o útero fica frio. Certo. Me mexo de novo, minha mãe fica preocupada. Se acontece por um bom tempo, então o que acontece? Eu vou dar mais energia para minha cabeça e não para o meu corpo. Certo. Já viu aquelas pessoas que são bem alongadas e a cabeça é enorme e tu diz assim, não tem condições, vai cair. São pessoas assim. Porque vale muito mais a importância de ter as minhas coisas na cabeça, onde eu sou importante, do que o corpo, do que o mundo real. Certo. E vem uma dor muito grande com isso, que é a rejeição. Só que além da dor, ele vem dons muito lindos. Uhum. Que é a criatividade. Eles têm umas ideias fora da caixinha muito... Só que para colocar no papel, tu vai dizer, não vai dar certo. É muito louca essa ideia. Mas funciona, são as melhores ideias, são vindo de pessoas desse jeito. Certo, entendi. Tu falou de um dos traços, é esquizoide. Esquizoide? Esquizoide. Vamos gravando aí. O segundo, tu vai lembrar de todos. Sim. Então tá bom. Tem o traço oral, que é a segunda fase da amamentação, que é onde eu não sei falar. Eu sei chorar e eu preciso muito da minha mãe. Uhum. Só que às vezes o que acontece? Minha mãe colocou aquela roupa linda, né? Mas tinha uma formiguinha que tava me incomodando. Só que eu não sei falar que essa formiguinha tá me incomodando. Daí ela vem lá, eu choro, minha mãe vem lá, a primeira coisa que ela vai, tá com fome, peito. A segunda, não quis comer, vou ver se a fralda tá suja. Uhum. As necessidades não foram atendidas. Então, que ela sente que, como a necessidade não foi atendida, ela sente como se fosse um abandono. Mesmo que a mãe estivesse presente. Uhum. Entendi. Mas ela tem um recurso muito lindo que é a comunicação. São pessoas que cativam, que querem cuidar de todo mundo, que quer estar com todo mundo porque ela precisa. Uhum. Esquizoide oral, 2. E a gente vem pro terceiro, que é os primeiros passos, que é o psicopata. Que o que acontece? Eu não dependo mais tanto da minha mãe. Eu posso caminhar e chamar as outras pessoas. Só que o que acontece? Eu faço gracinhas. Só que se ele percebe que ele só ganha alguma coisa fazendo gracinhas, ele vai entender. Eu só tenho uma troca justa. Se eu só faço uma coisa, eu ganho essa. Se eu faço isso, eu ganho aquilo. A birra, por exemplo, também. Às vezes... Fazer birra para poder... A gracinha, só coisa engraçada? Não. Uma birra para chamar atenção para si ou não?
Também. Se ela só consegue as coisas na birra, também é uma forma da troca. Então, eu faço a birra, eu ganho. Eu faço a birra, eu ganho. É a minha troca. Certo. Daí, ele não gosta, ele se sente manipulado. Ele não gosta de se sentir manipulado. Mas esse também é o recurso dele, é o dom dele. São pessoas que conseguem fazer... Não manipulado não na forma ruim. Quando ele tá usando o dom dele, ele consegue ser um bom líder. O expulso é muito bom em fazer... Então, tu consegue ser criativo. Então, eu vou te colocar lá para fazer as artes. É entender e conseguir comandar uma equipe. Certo, entendi. Eu tô gravando, a esquizoide, oral, psicopata. Tem mais 2 ainda. Isso. Pra gente chegar no cerne da questão, entender o ser humano. Nós temos a 4ª fase, que é o masoquista. Que é a hora do desfraude da criança. Que a gente espera ela, ela recebeu toda a atenção do bonitinho que ele faz gracinha. Na hora do desfraude, a gente chama a atenção dele. Ai, por que tu não avisou a mãe que tu queria ir no banheiro? Tava aqui do lado. Só que a criança, até ela não formar a parte do esfíncter, ela não sabe quando ela vai fazer xixi ou cocô. Ela só fez. Daí, quando ela fez, ela vai avisar a mãe. E às vezes a gente chama atenção na frente dos outros. Daí a criança fica assim, retraída. Por que minha mãe tá me chamando atenção? Daí, o que ela faz? Ela se segura o máximo que ela pode pra segurar o xixi e o cocô. Diz, eu não vou fazer, pra quando for no banheiro eu vou conseguir fazer. E a dor dele é a decepção. Eu tô me decepcionando a minha mãe porque eu não consegui nem segurar meu xixi e meu cocô. Mas aí, em compensação, são pessoas que conseguem ser tão fortes, conseguem aguentar coisas tão difíceis como aguentar o xixi e o cocô da criança. Na vida adulta, eles conseguem aguentar coisas que não é pra qualquer um. Certo. Entendi. Ó, eu tô gravando, vamos ver se eu vou lembrar de todos aqui, ó. Esquizoide, oral, o terceiro eu já esqueci, É o que psicopata, o masoquista, e tem o último, né? O rígido. O rígido. O rígido é aquela fase do todo mundo vive em pares e eu não. Então, minha mãe tem meu pai, meu tio tem minha tia, minha avó tem meu avô. Daí, quando meu pai vem brincar comigo, eu sou atenção no meu pai, eu sou a princesinha do meu pai. Mas na hora de dormir, eu vou dormir na minha cama, meu pai vai dormir com a minha mãe. É aquela fase que a menina imita a mãe, pro pai escolher ela, e o menino imita o pai. Daí, ele fica nessa triangulação. E eles se sentem trocados. Essa é a dor existencial deles. E o recurso é que eles desenvolvem um sex appeal muito maior para serem sempre escolhidos. Mas eles são pessoas muito inseguras porque eles ficam sempre com aquele pé atrás. Esse aqui me escolheu, mas talvez ele vai ter outro. Ele tá sempre de olho em outro. Ele vai se sentir inseguro com as pessoas porque talvez escolheu agora. Isso tem a ver com ciúme também? Tem. Principalmente, talvez. Isso aí. O ciúme é uma insegurança, né? Isso aí. Vem da insegurança, né? Então, todos esses 5 pontos tu observa. Ou tu tira por conclusão, né? Pra dizer qual é o principal problema, digamos assim, da pessoa. E no que ela tem que Porque a gente vê... Eu sei como cada traço funciona. São traços de caracteres. Daí eu vejo no teu mapa... Que nem eu sou, 33% de oral, 25% de rígida. Interessante, entendi. Eu tenho os 2, eu sei como funciona cada um. Daí, internamente, eu sei como, no meu dia, como cada um vai funcionar. Tá certo. E essa análise que tu faça, fazer uma análise corporal, necessariamente ela tem que ser presencial? A pessoa tem que estar na mesma sala, no mesmo local contigo? Ou ela pode ser à distância, pode ser por uma live? Como é que funciona? Pode ser online ou pode ser presencial. A gente tem formas de trabalhar dos 2 jeitos. E o, digamos assim, o resultado, ele é o mesmo. Fazendo online ou fazendo... É isso que eu ia te pedir, sabe? Quanto tempo que se faz análise corporal? Tu saberia me dizer há quantos anos existe essa técnica? Como é que ela foi descoberta? Já faz muitos anos, segundo historiadores, que eles começaram a descobrir e observar esses traços, esses padrões de traços. Porém,
O método de análise corporal foi feito há 6 anos atrás pelo Corpo Explica. Ah, entendi. Que eles colocaram a forma no papel. Que foi o treinamento que tu fizeste para te formar um analista corporal. Isso aí. Tá certo. Não, eu ia te pedir como é que a tecnologia, ela influenciou, digamos, né? Nós falamos aqui da análise online, né? Mas eu ia te pedir se isso se fazia antes, porque antes tu não tinha celular, tu não tinha o online, tu tinha que fazer presencialmente, né? Então, de certa forma, a tecnologia veio ajudar também, né? A tu poder fazer o teu trabalho com uma pessoa que tá, sei lá, do outro lado do país, por exemplo, né? Sim. Tem como fazer. Tem. Certo, olha só que bacana. Por isso que é legal, quando eu me conheço, por isso que eu te disse que eu sou bem emocional e meu marido não, porque eu conheci os meus traços e eu conheci os traços dele. Uhum. Eu fiz também análise de um casal onde a mulher ela era mais rígida e o homem ele era mais esquizoide. Pensa, um querendo se mostrar para o mundo, um querendo se retrair. Uhum. Eles se gostam, mas eles tinham que se entender ali no meio. Um fazendo live o dia todo na internet e outro querendo se esconder embaixo do cobertor. Mais ou menos isso. Sem vergonha. Não tem como dar certo, né? A gente muitas vezes... Quer dizer, dá certo, mas é dificultoso esse relacionamento, né? Mas quando tu entende que o processo do outro não é se mostrar tanto, tu não vai mexer tanto nessa ferida. Uhum. E vai ser mais fácil tu entender quando ele não quer. É tu respeitar, que nem com mães e filhos. Tem aquele filho que ele não é do abraço e a mãe é do abraço. Daí a mãe fica, eu sou uma mãe muito ruim, porque meu filho não vem me abraçar, porque meu filho não vem me procurar. E às vezes é só o jeito da criança. Daí quando tu descobre que o jeito da criança é diferente do teu, tu começa a ensinar ele a... Como é que eu posso dizer a palavra? Incentivar ele da forma correta. Não do meu jeito, mas sim do jeito dele. Certo. Que quando ele quiser abraço, ele vai vir me procurar. Não vai ser o tempo inteiro, mas quando ele precisar, ele vai vir me procurar. Certo. Daí tira aquela neura da mãe e diz assim, eu não sou uma mãe ruim. Eu só sou diferente. Tá certo. E tu falaste que tu faz a análise corporal, né? Para entender a pessoa e para que ele possa se relacionar, sei lá, com a esposa, né? Com os filhos. Mas funciona também no trabalho, ou seja, vou fazer análise corporal porque eu e minha esposa, a gente não se dá bem. Nós vamos os dois fazer análise corporal. E daqui a pouco até a criança também, né? Faz de criança também? A partir dos 6 anos. 6 anos. Isso melhora também no trabalho, no dia a dia, ou ela fica, a melhora ela fica restrita somente ao seio familiar? Dá para ir para o âmbito profissional também. Uhum. Principalmente pela... Mas aí é uma análise diferente ou não? Não, é a mesma. É a mesma. O que acontece? Se eu colocar uma pessoa que é muito esquizoide e trabalhar aqui na frente de todo mundo, ele não vai render. Só se eu trocar ele e botar daqui da frente, é o mesmo serviço, mas eu botar ele lá atrás, escondidinho, ele vai render muito mais. Também não vou botar ele para ser um vendedor. Se ele ficar exposto por muito tempo, ele vai ficar muito brabo depois de um tempo, porque ele vai mexer muito na dor dele. Uhum. Então, saber também como tu vai escolher tua profissão segundo teus traços é valioso. Eu, por exemplo, trabalhei muito atrás de computador. Não gosto de ficar atrás de computador. Trabalhei, daí eu chegava nas empresas feliz, empolgada, depois de um tempo um curto espaço de tempo já ficava braba. Uhum. Daí eu ia tentava de uma forma, não ia até descobrir que eu não sou das telas, eu não gosto de ficar lá. Eu preciso de estar com pessoas. Certo. Eu fico pensando, né, tem muito ou totalmente a ver com a pessoa que está fazendo a análise, porque, beleza, vou lá, a Jéssica disse que eu sou, sei lá, 25% oral, 75% esquizoide, ou, enfim, outras características, mas é importante para mim, porque eu não vou poder chegar pro meu chefe, por exemplo, dizer, olha, agora eu fiz uma análise corporal e eu sou 25% oral e 75% esquizoide, então o senhor ou você vai ter que me colocar nessa função aqui. Não tem como fazer isso, né? Seria totalmente esquisito fazer isso, né? Então é a pessoa se entender para que ela comece a
tratar suas habilidades de outra maneira para poder viver melhor, né? Ou se ela quer fazer uma troca de carreira, ela vai saber onde escolher. Tá certo. Agora, quando fazem casal, faz a análise corporal em casal, né? Sim. É interessante porque aí ambos se conhecem e sabem das limitações ou das habilidades do outro, né? Sim. E até que eu tô voltando no âmbito profissional, pensa numa empresa onde tem 2 sócios e os 2 sócios conseguem só planejar e ver planilha. Quem que tá vendendo? Uhum. É a mesma coisa se eu botar 2 sócios vendendo, quem que vai planejar? Vai ter fluxo de caixa, mas vai tudo por água abaixo porque não estão planejando. Certo. Então vale muito para os 2 lados. Deixa eu te pedir, nós falamos muito de família, né? Mas análise corporal no meio empresarial, que aí nós estamos falando agora, né? Sim. Já tem analistas que desenvolvem o trabalho para o meio empresarial, ou seja, eu vou fazer um trabalho de análise corporal no meu grupo de funcionários, sei lá, 20 funcionários, 15 funcionários, 10, 2. Já tem isso também? Tem. E tem como tu fazer análise em grupo Tem. corporal? É legal quando tu faz análise em grupo de 20 pessoas. Tu já fez? Não fiz ainda. Certo. Ainda Mas não. já sabe de pessoas que fazem isso. Sim. Quando eles fazem, vamos dizer assim, de grupo. Eu tenho uma equipe de 10 pessoas. Eu fiz a análise das 10, consigo juntar tudo num gráfico, eu consigo ver também aí se a equipe é mais vendedora, se a equipe é muito mais de comunicação. Isso é bacana. Descobrir as habilidades. Aonde tu pode melhorar também, aonde tá o teu funil, onde tá, se tá certo tua equipe, ou se eu preciso mudar alguma pessoa de lugar, para render muito mais com as mesmas pessoas, não precisando contratar mais ninguém. Interessante, né? Bem legal mesmo. Tem a ver com quando se fala em grupo, né? Essa questão de família, né? Bom, vamos fazer uma análise corporal da família, da mãe, do pai, do filho, dos 2 filhos, 3 filhos, né? Tu consegue fazer o grupo também interagir melhor a partir do momento que todos se conhecem, né? Sim. Até porque às vezes tu vê meu filho... Normalmente o que acontece com 2 filhos? Um é totalmente diferente do outro. Uhum. Seguindo padrões das nossas avós, eu vou ensinar os 2 da mesma forma. Uhum. Mas não é assim que deveria ser, porque cada um é de um jeito, na sua individualidade. E se eu começar a ensinar eles na sua individualidade, os 2 podem seguir caminhos diferentes, mas os 2 no seu sucesso. Certo. Tá. E tu me falou em off sobre o teu método específico, né? Que se chama método citrino. Isso aí. Eu, quando tu falou isso, eu pensei que tinha a ver com questão de vitamina C, cítrico, nada a ver, né? Não. Vamos lá, então. Quero compreender o método citrino. O que é isso? O método citrino, ele envolve, além da ferramenta de análise corporal, também ferramentas de alta performance. Então, conforme a gente vai tendo as sessões, eu vou vendo. Primeiro a gente faz análise, eu vejo o teu gráfico, a gente já consegue fazer alguns alinhamentos e ver como tu se comporta em cada situação, como teus traços se comportam. Após, a gente faz 4 sessões, após a gente vai fazendo alinhamentos e vendo o que a gente pode fazer para sempre tu conseguir dar um passo a mais, ou na carreira, ou na parte familiar, onde tu quer seguir mais para frente. Melhorar. Isso aí. Uhum. Legal, olha, bem interessante a tua área de atuação, assim. E nós falávamos antes, né, dessa questão cultural das pessoas às vezes não entenderem o que tu faz, ou ser difícil, né? Como é que é o teu trabalho aqui na região, assim? Como é que tu divulga o que tu faz? É rede social? É o contato? É o boca a boca? É a pessoa que foi atendido contigo fala pro outro? Hoje tem as redes sociais, eu trabalho presencialmente numa clínica de estética aqui de Bento, aqui na clínica Fluê. Legal. Então ali a gente também tem a nossa rede. Uhum. E também a questão de quem já fez a análise ser o boca a boca, que ainda é a melhor estratégia que a gente tem. Certo. É uma clínica de estética. Isso aí. E nessa clínica oferece outros tipos de análise ou é a análise corporal que tu faz, mas tem outras pessoas que desenvolvem também algum tipo de análise ou é isso? Não, lá eu faço análise corporal e depois a gente pode juntar com outros tratamentos. Que também é oferecido lá? Com a massoterapeuta, com a Nutri. Certo, tudo isso tem lá? Tudo isso tem lá, que dá pra legal. fazer daí o conjunto que derivou o projeto Emagrecer. Certo. Que a gente, e daí eles lá, e
o projeto Emagrecer, ele é feito especialmente para cada cliente. E isso também tem, na questão de emagrecimento, também envolve análise corporal? Também. É um passo anterior ou posterior? Eu começo a fazer o tratamento e depois eu vou fazer análise corporal, ou antes eu vou fazer análise corporal, depois eu faço tratamento com a Nutri, por exemplo? Pode ser um conjunto. Isso. Tem como vender um pacote, digamos assim? Isso aí. Porque a gente engorda, só tem 2 traços que tem a tendência de engordar, que é o oral e o masoca. E eles engordam por 3 motivos. Masoca? Masoquista. Ah, tá. Que eles engordam por 3 motivos. Por destaque, por força ou por proteção. Uhum. Então, depende do que aconteceu. Na criança ou no adolescente, ele vai criar essa vamos dizer, como se fosse uma fantasia, uma coisa que tá se protegendo. Pensa assim, eu não era vista na escola. Então, quando eu engordei, eu fui vista, mesmo às vezes por parte de chacota, mas eu fui vista. Então, eu gostei de ser vista. Então, cresci, estou na fase adulta, queria emagrecer. Mas meu inconsciente trabalha, se você emagrecer, você não vai ser mais vista. Então, e tu não gosta, é uma dor tua. Então, ele vai fazer com que tu engorde de novo. Uhum. Tu falou do emagrecimento, ou da pessoa que tem sobrepeso, digamos assim. Isso. Que outros tipos de patologias ou doenças ou distúrbios, né, que as pessoas procuram, assim, que tu pode dizer que te procuram mais, ou que procuram mais um tratamento pelo que ela sente? Tu falou do emagrecimento, outras coisas. Poderia citar, sei lá, uma doença, uma dor de cabeça, ou é só comportamental, é só o relacionamento? Normalmente é comportamental, emagrecimento, para melhorar relacionamentos. Legal. Certo. Normalmente é por isso. Questão de saúde, assim, a gente consegue ver que nem o esquizoide, ele vai ter muita dor de cabeça, porque ele vai pensar mais. Mas a pessoa, normalmente, ela não vai ligar a minha dor de cabeça com o formato do meu corpo, conforme eu penso. Claro. Ela vai direto num médico. Claro. Mas tem como a gente tratar, a gente cuidar. E quanto tempo dura, ou melhor, tem início, meio e fim, uma análise, um acompanhamento de uma análise corporal? Ou seja, eu vou fazer o tratamento, vai ser 2 sessões e acabou. Ou ela pode ser constante, como é, por exemplo, uma psicóloga que te atende uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, em sessões seguidas. Como é que funciona? Existe o início, meio e fim. Uhum. Depois, se a pessoa vier... consegui resolver minha parte profissional. Agora eu quero ver uma parte pessoal. Ela contrata outro pacote. Mas Entendi. Normalmente existe um fim. Tá certo. Tu vende pacotes, então. Tu Isso oferece aí. Pacotes. Porque eu quero que a pessoa aprenda a andar com as próprias pernas. Certo. Entendi. E isso é legal. Até para não ficar dependente, digamos, eu dependo da Jéssica, eu dependo dela, eu tenho que estar com ela uma vez por mês. Isso aí. Não é isso que tu oferece. Não. Certo. Porque quando só tu se entender, tu vai chegar a um ponto de dizer, se eu tô fazendo assim, por que eu não posso fazer diferente? Então, tu vai alinhando, conforme tu já fez alinhamentos anteriores, tu já vai fazendo alinhamentos próprios. Certo, entendi. Daí, se tu vier na dificuldade, tu pode voltar ao atendimento, mas vai existir um fim. Entendi. Uma coisa que eu não te pedi. Tu foi para análise corporal porque tu procurou para fazer para ti melhorar e depois tu viu que era uma oportunidade, digamos assim, de negócios, de tu desenvolver isso e oferecer isso para as outras pessoas? Ou tu já foi focada? Eu vou fazer análise corporal porque é algo que eu quero oferecer depois para as pessoas. Primeiramente, eu fui procurar para mim melhorar. Para ti mesma. E eu vi que ela é incrível e que o mundo precisa conhecer. Procurou sozinha ou procurou com o marido isso? Procurei sozinha, mas depois eu fui... E aí ele fez também? Daí eu fiz nele posterior. Ah, tá certo. Tua intenção era melhorar ele, né? Não, mas legal, que bacana que tu descobriu isso mas assim. Mudar relações. A gente teve até um caso fora daqui de Bento que ele tava para terminar, o marido tava para terminar a relação. Uhum. Porque já tava no fim mesmo, que ele disse, não tem mais o que fazer já. Eu disse, tá, vamos sentar, vamos conversar. Tu fez online? Daí eu fiz online. Quando eu fiz, depois que eu fiz da segunda sessão, ele me disse, Jé, mudou tudo aqui.
Tá muito mais leve, eu sei que tem muito a melhorar. Ele disse, mudou tudo. Tá muito mais leve, eu já tenho uma conversa muito mais calma, a gente não tá mais brigando tanto. Porque ele começou a entender ela e ele se entender. Uhum. Então não precisa terminar relações, é só você entender o outro. É aquela história dos vamos sentar e conversar, né? E a gente fala tanto, né? Ah, tem o casal brigando. Ah, por que vocês não sentam e conversam, né? É que às vezes parece fácil, mas não é tão fácil assim. Tu precisa entender a outra pessoa e precisa se entender também, né? Não, mas... Às vezes o problema não tá no outro, tá na gente mesmo, né? Porque a gente quer que o outro seja como a gente. Uhum. E não é desse jeito. Várias vezes eu tentei... Um exemplo também, claro, bem lá de casa. Às vezes eu converso... Tu viu que ela fala, ela dá uma olhadinha pro lado, é porque o marido dela tá aqui. Por isso. O que acontece? Eu aprendi a pedir. Quando eu não sei, não sei literalmente o que eu sinto, eu digo que eu não sei. Mas daí eu preciso de um abraço. Aí eu peço o abraço. Ou volta e meia eu digo, bah, amor, eu preciso mais de carinho. Daí ele me olha e fica me olhando. E eu paro e digo, amor, não é pra te ficar quieto. É pra vir me dar um abraço. Tá certo. Daí eu sei que tu funciona, que tu vai pegar a informação e colocar nas tuas caixinhas lá dentro pra funcionar, pra entender, pra ver o que tu vai fazer. Mas para de fazer isso, vem aqui me dar um abraço, depois tu vai lá e pensa em quem fazer. Uhum. E isso não se torna mais uma briga. Depois de um tempo vai vir uma brincadeira. Ou se torna um assunto, tipo, amor, só preciso disso agora. Depois tu se resolve. Ele entende que ele vai deixar um pouco do dele de lado pra vir me dar atenção. Uhum. A famosa história, cada um vai ter que ceder um pouquinho. Tá certo. E quando a gente senta em conversa que ele vai ficar quieto, eu entendo que ele não tá brabo comigo. Mas porque ele vai ficar colocando, ele vai receber informação e colocar lá nas caixinhas dele e vai ver o que depois ele vai responder. Tá certo. Mas não vira brigas. Uhum. Aquelas famosas pequenas picuinhas não viram mais. Por isso que nós vemos que os assuntos que nós trazemos aqui, todos têm um objetivo ou trazem algum tipo de informação. Hoje nós falamos muito sobre análise corporal e como a análise pode melhorar a vida das pessoas. E melhora, né? Muito. Melhora. Tu tem hoje muitos pacientes que tu tem atendido, ou tu já atendeu muitos pacientes? Quanto tempo tu tá fazendo análise corporal? Desde o início deste ano. Desde o início desse ano. E já tem muitos casos de sucesso. E tu interpreta assim, desde que eu comecei, eu também me tornei uma pessoa melhor? Sim. Muito. Eu me transformei. Aham. Com a experiência das próprias pessoas, né? Das pessoas, e quando eu via que o que as outras pessoas faziam, e eu fazia igual, machuca também. Uhum. Então eu tava olhando, eu parei de olhar para os outros e comecei a olhar para mim. Certo. E tu tem buscado, assim, é uma formação pronta, ou seja, bom, eu sou analista corporal, tô formada, beleza, agora é só... Ou tu tem procurado, assim, se especializar, estudar, tem estudado seguidamente, tem lido bastante, tem buscado outras formações complementares? Ele é pronto. Aham. Então, só a função, só de estudar análise corporal, tu já consegue atender no mercado. Certo. Mas tu continua estudando sobre cada traço, sobre cada situação, para sempre estar atualizado. Né? Atualizado. E só deles já vem uma carga muito boa de conhecimento. Tá certo. E há como fazer... Encontrou Moisés na rua. Conversei com ele 1 minuto, 2 lá, oi e tal. Tu consegue, a partir disso, às vezes, já ter uma visão da pessoa, como ela é, os problemas que ela tem, ou por cima, assim, fazer uma pequena radiografia? Os problemas que ela tem, eu prefiro não tocar, mas se eu conversar contigo 1 minuto e meio, eu já sei mais ou menos até como chegar em ti. Uhum. Que não vai Isso se é abraçando, Isso é porque tu vai se sentir invasivo. Uhum. Vai ter que ser por aperto de mão. Que legal. Tem gente que já vai perceber que tu vai chegar, tu vai dar um abraço, a pessoa faz assim. Uhum. Não é porque ele não quer ou porque ele tem nojo, só porque ele não é fã de abraço. Se tu chegar com aperto de mão pra ele, vai ser muito melhor. Uhum. Mas tem como tu saber. No próprio aperto de mão também, né? Tu vai ver se a pessoa é mais do contato, se ela é menos, né? Isso. Interessante isso. Muito Para interessante. vendas, isso é incrível, porque para cada tipo de pessoas, tu consegue oferecer de uma forma diferente. Certo. Se tu chegar pra pessoa que não é do toque, chegar a querer tocar, querer
A pessoa diz assim, eu não quero comprar. Fica tu com o teu produto, vou procurar outra loja que não invada tanto o meu espaço. Às vezes aquela brincadeirinha, né, que a pessoa não gosta, é uma pessoa mais séria também. Isso Tudo aí. isso tu tem como fazer uma radiografia e sentir como a pessoa é. Isso aí. Legal, bacana, interessante. Tá aí, aprendemos mais um assunto hoje, mais uma área, né? E eu fiquei muito feliz de te receber aqui, Jéssica. Os teus contatos, eles vão estar todos no descritivo desse vídeo aqui, para as pessoas que pensarem em fazer análise corporal, que quiserem entender mais sobre o assunto, que quiserem conversar contigo, né? Eu devolvo a palavra para ti te despedir, né? E te agradeço muito pela oportunidade de ter conversado contigo neste episódio. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui, falando um pouquinho mais e falando muito mais para o mundo desse conhecimento lindo que as pessoas, quando se autoconhecem, elas se tornam melhor. Então, e dizer para as pessoas, busquem autoconhecimento, muda vidas. Perfeito, ó, chegou a tocar o meu celular aqui, mas não é para finalizar o episódio, tá? Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Possivelmente alguém me ligando aqui, querendo saber onde é que eu tô, o que eu tô fazendo. Pessoal, se vocês curtiram, não deixem de dar o joinha ali, não deixa de seguir, não deixa de compartilhar. Acompanhem o EscuSeuCast. Em cada episódio, você tem um assunto diferente com convidados especiais, como foi hoje a Jéssica Dalmagro, analista corporal. Um abraço e até o próximo EscuSeuCast.